Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e nesse exercício nós vamos fazer mais exercícios para concurso, cujo tema é estrutura metálica. Esse é o vídeo 3 de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre esse assunto. Espero que gostem. Nessa aula, nós vamos resolver um exercício da FCC, aplicada no concurso da Sabesp de 2014. O exercício é o seguinte: nós temos uma chapa e a largura dessa chapa é 100 milímetros e sua espessura é 10 milímetros. Nessa chapa nós temos 3 furos, cada furo tem 22 milímetros de diâmetro. E o exercício, ele quer que você calcule a área líquida da barra, sendo que há 5 alternativas no exercício e você quer a alternativa correta. Então vamos para a solução. Para a solução, a primeira coisa que você deve saber é a diferença entre área bruta e área líquida. A área bruta é a área da seção transversal sem desconsiderar os furos que talvez haja naquela região. Então, por exemplo, nessa imagem, você tem aqui uma chapa e aqui em azul você tem uma representação da seção transversal dessa chapa. A área bruta, como vocês podem ver, é a área dessa chapa, a área transversal, ou seja, a área lateral dessa chapa, sem desconsiderar nenhum furo. Já no caso da área líquida, é o contrário. Você vai reduzir dessa área bruta a área dos furos que hajam na seção analisada de corte. É muito importante você se atentar à palavra seção, porque você não vai subtrair a quantidade total de furos da chapa, mas sim apenas a quantidade de furos que há na seção provável de ruptura. Então, nesse exemplo, aqui você tem uma chapa e ela provavelmente irá romper nessa seção, aqui. Fazendo um corte transversal dessa seção, você percebe que essa seção está passando por este furo. Então, a área líquida vai ser a área em azul, ou seja, a área bruta, que seria a área total dessa seção transversal, menos a área deste furo que está nessa seção dessa chapa, tudo bem? Então, vamos ver isso na prática agora. No nosso exemplo, nós temos 3 furos, mas é importante que você saiba quais são as possíveis seções de ruptura, ou seja, como que essa chapa vai romper? Olha, a chapa no geral rompe em seções que são perpendiculares à nossa força. Então aqui nós podemos ter uma seção aqui, que é essa primeira, a seção em vermelho, essa seção que eu representei em azul, e essa que eu representei por verde. Então, nós temos 3 possíveis seções de ruptura. E aqui, o que vocês percebem? Que em cada seção de ruptura há um furo. Então, nós temos 3 seções de ruptura, sendo que em cada seção de ruptura, você vai subtrair a área correspondente a um parafuso. Qual que é uma forma que muitos concurseiros resolvem essa alternativa, mas de forma equivocada, de forma errada? Eles imaginam que a área líquida não seria a área de furos que é apenas naquela seção. Ele subtrai a área total ele soma a área total de parafusos, o que está errado. Porque fazer isso seria a mesma coisa de considerar que a sua seção de ruptura envolve os 3 parafusos e que sua chapa iria romper dessa forma, o que está equivocado. Por quê? No geral, a seção de ruptura que a gente analisa é sempre perpendicular à sua força. Então, se nós temos uma força nessa direção, a nossa seção de ruptura provavelmente vai estar numa seção ou reta ou em zigue-zague, como nesse caso, que seja perpendicular a essa força, como vocês podem ver nessas duas imagens, tudo bem? No geral, você não tem seções de ruptura que se afastam muito disso. Então, vamos ver agora a solução do nosso exercício. A nossa área líquida vai ser
nós temos a seguinte fórmula. Essa fórmula é o seguinte: T aqui nessa fórmula representa a espessura da nossa chapa. O que é uma área? A área vai ser a espessura dessa chapa vezes o quê? A largura da nossa peça menos o diâmetro de cada parafuso que você tem nessa seção, mais 2 milímetros, que seria para você considerar as irregularidades desse furo, mais 1,5, que seria a folga da sua seção, que você vai considerar uma folga entre o seu parafuso e o orifício que você fez na chapa. Então, a nossa área líquida, aqui você tem a nossa seção transversal em corte, a nossa área líquida vai ser, você vai subtrair aqui você tem a espessura da chapa T, e aqui você tem a largura da nossa chapa B, tudo bem? E disso, você vai subtrair a área dos parafusos que porventura você tem aqui na sua seção, tudo bem? Então, no nosso exemplo, vai ficar a seguinte fórmula: B, que é a largura total, menos D, que é o diâmetro do parafuso, mais 3,5. Por que 3,5? Porque eu somei 2 referente às irregularidades, mais 1,5 referente à folga. E eu multipliquei isso tudo por T, que é a espessura da minha chapa. Dessa forma, o que eu tive no meu exercício? Eu tive que 100, que essa aqui é a largura aqui da nossa chapa, menos 1. Por que 1? Porque na minha seção transversal eu tenho apenas um parafuso. Se houvesse mais parafusos em cada seção transversal, eu multiplicaria pela quantidade de parafusos que tem na seção. Lembrando que a forma errada de resolver esse exercício seria multiplicar, em vez de multiplicar por 1, que é a quantidade de parafusos que há na seção de ruptura, multiplicar isso por 3, o que estaria errado. Vezes 22, que é o diâmetro do parafuso que foi dado, mais 1,5, que considera a folga, mais 2, que considera as irregularidades do furo. Tudo isso vai ser multiplicado por 10, que é o quê? A espessura da minha chapa. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 745 milímetros, que é igual a 7,45 centímetros quadrados. Dessa forma, a resposta seria a letra A. Agora vamos para o próximo exercício, que também é da banca FCC. É um exercício que foi aplicado no concurso do MPE do Maranhão em 2013. Então, vamos considerar a figura abaixo. Na figura abaixo, você tem uma força P de 12 kN, e ele falou também que a área de cada parafuso é 1,25 centímetros quadrados. E o que ele quer? Ele quer a tensão cisalhante em cada parafuso. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que você tem que analisar é se você tem um ou dois planos de corte. O que seria isso? Olha, o que nós temos nessa imagem? Nós temos nessa imagem um parafuso que liga duas chapas, a chapa A e a chapa B. Nessa situação, seu parafuso ele pode romper nessa região aqui, que está entre uma chapa e outra. Isso corresponde a um plano de ruptura. Então, nessa situação, você tem um plano de ruptura. Aqui nessa imagem dá para ver com mais detalhes. Você tem sua força F vindo dessa direção e a força de mesmo valor e sentido contrário na outra direção. E seu plano de ruptura está aqui. Outra situação possível seria você ter dois planos de corte. Olha aqui, você tem um parafuso e tem 3 chapas. Nesse caso, você pode ocorrer 2 planos de ruptura. Você pode ocorrer a ruptura entre a chapa B e a chapa C, que daria mais ou menos aqui, e entre a chapa B e a chapa D, que daria aqui. Isso corresponde a 2 planos de ruptura. 1, 2. Tudo bem? Então, aqui você tem uma visão mais detalhada. Você tem uma força vindo nessa direção e 2 forças vindo na outra direção. E há 2 planos de ruptura. Agora, vamos imaginar o que está acontecendo no nosso exercício. No nosso exercício, deixa eu apagar aqui.
Aqui no nosso exercício nós temos, olha, nosso parafuso, uma chapa, 2 chapas, 3 chapas. E a ruptura pode ocorrer aqui e aqui. Logo, quantas seções de ruptura nós temos? Nós temos uma, duas seções de ruptura. Logo, o nosso exercício corresponde a essa situação, que é a situação em que há 2 planos de ruptura. Por que isso é importante? Isso é importante porque agora nós iremos encontrar, da nossa situação, que é o cisalhamento duplo, qual o valor da força que atua em cada plano de corte. Então, aqui, nós temos aqui um parafuso, e nesse parafuso está atuando 12 kN. Esse é o que está atuando no parafuso. Vamos ver qual força atua exatamente no plano de corte. Aqui você tem 12 kN e uma força equivalente a cada chapa que está ligada. Nessa chapa de cima, já que você vai ter equilíbrio de forças, tem 12 kN, que é igual a 2F. Logo, cada força é de 6 kN. Então, nesse plano de corte e nesse plano de corte, vão estar atuando 6 kN dividido pela área do parafuso. Qual que seria a forma errada de fazer esse exercício? A forma errada é, ao invés de você dividir 6 pela área do parafuso, você não fazer essa divisão por 2 e dividir 12 pela área do parafuso. Tudo bem? Então, vamos agora resolver o exercício. Então, nossa tensão cisalhante é força sobre área, que vai ser igual a 6 kN dividido por 1,25 kN. Isso equivale a 4,8 kN por centímetro quadrado. No entanto, não há essa resposta entre as alternativas. Por quê? Porque ele quer a resposta em megapascal. Para fazer isso, basta você lembrar que 1 kN por centímetro quadrado vale 10 megapascal. Logo, é só você multiplicar essa resposta por 10, que você vai encontrar 48 megapascal, que seria a resposta do nosso exercício. Dentre as alternativas, a resposta correta seria a resposta, a letra C. No entanto, se você tivesse feito as contas de forma equivocada, ou seja, em vez de dividir 6 pela área, dividisse 12, você encontrar uma resposta também, que seria 96. Só que você estaria errado, porque o gabarito da questão da FCC, aplicado nesse ano, era 48 kN, 48 megapascal. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido entender direitinho. E a gente fica por aqui. Então, até a próxima. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.